te exaltamos, Senhor, porque nós estamos nos contendo na Tua presença, Senhor. Como é maravilhoso sentir a Tua presença, como é bom sentir o Senhor aqui no meio de nós, Pai. Mas agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor já ministrou a palavra no coração do Teu Filho, Senhor, e agora Ele vai ministrar nos nossos corações. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, do nosso meio, toda inquietação, toda andação, toda sede, Senhor, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que venha querer atrapalhar a ministração dessa palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que vocês estão em pé, eu queria ler um texto com toda a igreja que está no livro do Êxodo, capítulo 33. Do Êxodo, capítulo 33. Eu vou ler alguns versículos e ótimo, o pessoal da Bíblia já colocou ali. Eu vou ler apenas alguns versículos que são os versículos de número 7, versículo de número 12 e o 18. Diz assim a palavra do Senhor: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Versículo de número 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 15 e 18 eu encerro. Então lhe disse: Se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então ele disse, verso 18: Rogo-te que me mostres a tua glória. Amém? Podemos assentar, por gentileza. Antes que eu comece a ministrar aqui, igual alguns aqui. Que presença é essa? Eu acho que faltam palavras para nós dizermos acerca da grandeza desse Cristo. Antes que eu comece a ministrar, eu quero louvar a Deus pela vida da Gabriela. É Gabriela, né? Deus abençoe, Gabi. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, e nessa ocasião poder ter a honra de ministrar o quarto congresso da juventude. Tá? Temos algo em comum, minha filha também chama Gabi, então eu me sinto muito mais à vontade, mas tem mais uma Gabi ali, que ela está junto, a nossa Gabi. Tem mais alguma Gabi aqui? Será? Meu Deus do céu. Deus abençoe Gabriel, também uma Gabi, por estarem na condução da juventude. Pastora Hilton, obrigado. Também sou o senhor também, pastora Rosângela, todos os outros que trabalham na casa do privilégio poder estar aqui. Felipe, que me acompanha, meu amigo, Fê, te amo, obrigado. O ministro do louvor, que já chegou aqui, fez aqui, reprovado. Foi um negócio de tudo aqui. Deus abençoe a vida desse jovem rapaz. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua aliança que está aí. Confesso que eu estou maravilhado. É difícil falar isso, mas se fosse embora agora, com toda sinceridade, eu iria, sabe, insatisfeito.
tudo aquilo que Cristo já ministrou aos nossos corações. Hoje é sexta-feira, mês intenso. O mês de agosto, gente, vem dezembro, não acaba agosto. Você não entende. É o primeiro dia hoje aqui, né? Hoje sai o caminhão das costas, tá? Hoje sai aquela ansiedade. Parabenizar a cidade. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por fazer permitir viver isso aqui com vocês. Eu tenho uma palavra de Deus nos seus corações. Né? O texto é conhecido. A história de Moisés, dentre as histórias dos patriarcas, é uma das que nos chamam mais atenção. O livro do Êxodo, na qual está inserida essa história, vai trazer para nós uma das mais relevantes revelações cristológicas que a Bíblia talvez poderia nos apresentar. Este livro fora escrito pelo próprio Moisés. Então não foi algo criado da cabeça humana, independentemente da intelectualidade que Moisés tinha. Deus abriu para ele a porta da revelação e contou para Moisés desde o princípio, quando tudo passou a ser criado, nomeado e direcionado. Moisés teve o privilégio de poder ser alguém tão íntimo de Deus, tão próximo de Deus, que o texto sagrado vai dizer para nós que ele conversava com Deus como um amigo, falava com outro amigo, ou seja, face a face. Moisés teve o privilégio de vivenciar em sua vida algumas fases que por muito tempo talvez foram questionadas, mas no determinado tempo estabelecido por Deus, essas fases foram destrinchadas e esclarecidas para Moisés de uma forma muito patente e muito firme. O seu nascimento foi um nascimento em um período que não podia gerar. Quem gerasse no período em que Moisés está sendo gerado, corria risco de morte. Um decreto foi sancionado, e a ordem era que no ato do parto, as parteiras tinham que dar cabo à vida dos homens. Porque nesse contexto onde o povo está inserido, havia escravidão. E o texto sagrado vai dizer que o povo começou a tomar uma proporção e um crescimento exponencial, de que havia agora um pouco de medo e receio de alguém que governava perder o governo. Então, para que o povo não continuasse crescendo, se multiplicando, e então se revoltasse ou se voltasse contra um reinado, a ordem foi essa: não é permissível, vamos impor essa sanção, e desde o parto se descobrir então que é um menino da cabo. Só que quando Moisés nasce em um momento de decreto de morte, porque, deixa eu dizer algo aqui para alguém, não há decreto de morte que prevaleça quando Deus quer fazer alguém ser gerado para mudar quadro e história para toda a eternidade. Eu vou aplicar isso aqui. Deus do céu, eu não sei qual foi o estágio da vida que você foi gerado, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você não é obra do acaso, não foi simplesmente um encontro de um cromossomo, de um DNA, não foi simplesmente algo que a ciência pode explicar, não. Você foi escolhido ainda antes que você fosse gerado do ventre da sua mãe, ainda antes que havia a concepção da paternidade. Deus já tinha emitido um decreto que é a
acima de todos os decretos, porque você não é apenas um rascunho, você é algo elaborado na eternidade. Deus tem coisa grande, coisa extraordinária. É por isso que é difícil manter a respiração no meio da guerra, porque o decreto é morte, mas Deus estabeleceu vida, e quando Ele libera uma palavra, não há decreto de morte que prevalece diante da sua palavra. Moisés vai nascer, pode o faraó se levantar, pode ter determinado uma ordem para as parteiras, para dar cabo do ato do nascimento, mas o que eu quero que seja gerado, será gerado, porque a obra vai ser grande. Por isso que você está aqui nessa noite. Ou você acha que você foi gerado simplesmente por uma ideia humana e científica de um cromossomo, de um DNA? Não. Foi Deus que te gerou. E quando Deus gera algo, quando Deus gera alguém, especificamente falando, a ideia do inimigo é sempre matar, roubar e destruir. A concepção da vida na mente satânica durante todo esse processo da peregrinação do povo, da concepção do povo, sempre causou uma dúvida e um receio na mente do inimigo. Porque veja, já dentro do governo havia um receio, uma preocupação. Então a ideia é estratégica, o plano é muito bem elaborado. Obviamente, dentro desse contexto, morreram muitos meninos, mas aquele que Deus guarda, aqueles que Deus tem algo, uma promessa. Você sabe aquele versículo: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Moisés viveu isso antes mesmo de ter conhecimento mental e intelectual. Deus já estava guardando ele no ventre da sua mãe. É por esse motivo que o seu nome foi Moisés, tirado das águas. Você conhece o texto, apenas uma introdução. Porque quando Moisés nasce, sua mãe o esconde por 3 vezes. Entrega às margens do rio Nilo. Porque ela não poderia mais guardar aquilo que Deus tinha gerado. E cuidar, porque saiu do controle da mãe. Então ela entrega às margens do rio Nilo. O texto sagrado vai dizer que a filha de Faraó está se banhando. E ela avista. Quando ela avista o menino, toma para si. Isso aqui é só o céu que faz. Ela chama Miriam e diz para Miriam: procure uma ama para cuidar do filho. Porque ela olha e vê que Moisés era muito formoso, forte, estabelecido. O decreto veio lá de dentro, mas quando ela olha para a criança, ela se encanta, porque o propósito de Deus, até na mente de quem quer matar, confunde e fala: eu preciso cuidar. Meu Deus. É por isso que eu creio num Deus que levanta quem não tem nada a ver com a tradição e com a linhagem, nem tampouco com a nossa confissão de fé, para cuidar de alguns. Eu creio que Deus pode usar o pastor, o irmão, a irmã do ciclo de oração, mas às vezes Deus vai usar um macumbeiro para te abençoar. Você crê nesses mistérios? Assim? Deus tem o poder de usar um ateu para cuidar de um crente que confia em Deus e em sua palavra. Tem um pregador, um dos príncipes dos pregadores, John Knox, texto dentro da história do avivamento na Europa Ocidental, vai dizer que ele cria tanto em Deus que a sua voz ecoava. Ela ecoava, não tinha microfone, não tinha caixas para transmitir ou reproduzir o som, mas com a sua voz ela ecoava, e todos que o ouviam temiam a palavra que Deus estava liberando na vida daquele homem. E um certo dia veio alguém desesperado, e esse alguém ele era ateu. E a história vai dizer que um jornalista para ele e pergunta: por que é que você veio ouvir esse homem pregar, sendo que você não acredita em Deus? Aí a resposta desse ateu é a seguinte: eu venho simples porque eu não acredito no Deus
Deus que ele prega, mas eu acredito na mensagem que ele prega de uma tal forma. Eu sei que ele acredita no Deus que ele está pregando. É por isso que eu venho ouvi-lo, porque ele não cria no Deus que John Knox estava pregando, mas ele acreditava tanto em John Knox que ele vinha só para ouvir, porque a fé de John Knox, a glória que Deus havia liberado sobre John Knox, atraía pessoas que nem tinham a ver com a linhagem, até para o ouvir pregando. Deus vai começar a levantar algumas coisas que parecerão serem confusas na sua vida, só para mostrar que talvez quem não acredita no Deus que você serve vai ver que existe tanta consistência na sua vida com Cristo, que eles vão ter que ver a glória de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra? Essa mulher, ela chama Miriam, irmã de Moisés. A irmã de Moisés chama a sua mãe, mãe de Moisés, para cuidar de Moisés. Sabe o que ela faz? Ela paga para a mãe de Moisés cuidar do filho que é dela. Aqui nasce o primeiro salário de maternidade. Não foi o governo que instituiu, nem a legislação brasileira. Foi aqui. Porque eu aprendi uma coisa, não é clichê de pregador. O altar não tira nada de ninguém, devolve. Quando você crê, acredita que aquilo que foi gerado é do altar, você coloca sobre o altar, ele não tira, ele simplesmente devolve. A mãe de Moisés nos mostra isso. Ele cresce na primeira fase da sua vida no palácio. Os seus primeiros 40 anos foi comendo do bom e do melhor, foi vestindo as melhores vestes. Moisés tinha conhecimento e domínio de toda a letra, ciência, artes marciais, matemática, filosofia da época. Moisés não era qualquer um, ele se assentava à mesa no palácio. Nos seus primeiros 40 anos ele foi adquirindo tudo aquilo que a terra poderia produzir ao seu favor. Então ele aprende, ele se prepara, ele se forma. Digamos que ele se pós-gradua, ele se especializa. Moisés tem MBA em matérias de cultura, de cerimoniais. Moisés é alguém completamente diferente de todos os outros demais hebreus, porque ele cresce em um ambiente de muita regalia e também dentro de um ambiente de muita precisão no quesito de história, no quesito de conhecimento. A primeira fase da sua vida é uma fase que vai encher a sua mente, encher o seu intelecto de tudo aquilo que o homem poderia usufruir, materialmente falando. Só que de dentro de Moisés, o seu DNA era um DNA hebreu. Ele poderia ter alcançado e conquistado tudo. Ele poderia ter se assentado nas melhores e maiores cadeiras. Ele poderia estar com as melhores grifes da época, a melhor veste. Ele poderia ser alguém muito respeitado, mas dentro dele corria um sangue hebreu. Tudo isso para Moisés foi nada, quando um dia ele percebe que os egípcios estão maltratando um dos seus irmãos, e ele então comete um ato criminoso. Você conhece o texto? Ele se revolta, o seu sangue hebreu fala mais alto daquilo que todo o Egito construiu sobre ele, estereoticamente falando, e ele então comete um crime. Moisés comete um homicídio. Com medo, ele corre para salvar a sua vida. A segunda fase da sua vida é no deserto. No deserto ele tem um encontro. Seu sogro Reuel, Jethro, ele passa então a cuidar de ovelhas. Olha aqui que virada que Moisés tem. Da noite para o dia, ele perde a mesa, ele perde o palácio, ele perde as vestes, ele perde as credenciais, ele perde a carteirinha, ele perde a melhor posição que um homem poderia ter e almejava ter. Da noite para o dia, ele perde tudo isso. E agora, na segunda fase da sua vida, dos 40 aos 80 anos de idade, Moisés vai viver no deserto. Porque o deserto
Porque o anonimato é exatamente o lugar que Deus reserva para aqueles que Ele quer mostrar coisas grandes. O que Deus queria revelar para Moisés não poderia ser revelado em um ambiente pagão, o qual os homens, de certa forma, acreditavam que a força vinha de tantas outras divindades e não do Deus dos hebreus. Moisés precisava passar por esse processo de anonimato, de deserto, cuidar de ovelhas, ter uma atividade completamente diferente da qual ele estava acostumado no palácio, para ele então preparar-se para receber aquilo que só o céu tinha para derramar sobre a vida dele. Porque é nesse anonimato que nós não temos relatos algum com relação ao que ele viveu, ao que ele presenciou, mas aquilo que Deus o recompensou de forma pública é exatamente a base daquilo que Moisés construiu no anonimato. Porque a glória de Deus, antes de se revelar em ambientes públicos, ela precisa se revelar no anonimato. É por isso que Deus revela os seus segredos para aqueles que estão escondidos ou ocultos debaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus talvez está te guardando e te poupando de viver em plataforma hoje, porque o que Ele tem para revelar na sua vida é necessário você ter substância para aguentar o peso da glória que Ele vai derramar. Não é pública essa parte da vida de Moisés, porque tudo aquilo que é construído no público é destruído pelo próprio público. É por isso que hoje nós temos uma certa dificuldade, porque nós queremos mostrar tudo e para todos. Hoje essa manipulação intelectualmente falando, tecnologicamente falando, tem trazido para dentro de nós a necessidade de aparecer só para ver se alguma coisa acontece, só para ver se alguém nos enxerga, só para ver se alguém nos indica. Quando Deus quer fazer algo, Ele pega alguém lá no deserto, aonde não tem caminho, não tem rastro, e sopra o nome. Você não precisa se aparecer, é Deus que precisa aparecer para você, para que então Ele te envie. Moisés está passando pelo processo do anonimato. Moisés está guardado em Deus. E quem está guardado em Deus, quem está guardado em Deus, não é alvo de saber Deus. Ele está escondido, guardado. Deus está construindo por intermédio do seu poder na vida de Moisés aquilo que só ele poderia fazer. Durante 40 anos Moisés está pastoreando as ovelhas. Moisés tem que fazer o serviço talvez mais difícil e mais humilhante que um homem poderia fazer: cuidar, ensinar, mostrar o caminho, levar para beber água, para se alimentar. Esses tipos de lugares que Moisés agora começa a frequentar na segunda fase da sua vida é um lugar que não enche os olhos de ninguém. Porque o que as pessoas querem? Se autopromover. As pessoas querem plataforma. Tem gente que tem uma síndrome de que se eu não estiver lá, nenhuma coisa acontece. Tem gente que tem essa arrogância, essa prepotência de dizer: se eu não reger, o fogo não cai. Se eu não cantar, o fogo não cai. Se eu não pregar, o fogo não cai. Se eu não for líder, ninguém vai para frente. Sai para lá, Jesus Júnior. Jesus chama ainda aqueles que entenderam o mistério de estar escondidos e guardados nele. Tem muita gente que até aparece, mas não é obediente a ponto suficiente de que quando Deus quiser chamar o teu nome, Ele não vai te achar no lugar que Ele quis que você fosse achado, porque você quer estar em todos os lugares. Mas Davi, em paralelo com Moisés, ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Todo mundo aqui na terra esqueceu dele. Até o seu pai teve que caçoar na sua mente, com a sua cabeça, e disse: ainda tem um jovem mancebo, mas será que é ele? A terra disse: não pode ser ele.
Achei Davi. Achei Moisés. Com seus 80 anos de idade, Moisés está num ambiente comum, num lugar completamente normal. Ele está fazendo tudo aquilo que ele fazia sempre e todos os dias. Deixa eu dar um conselho para alguém aqui. Cuidado com aquilo que você faz todo dia. Você pode se tornar especialista nisso, sejam coisas boas ou coisas ruins. O segredo de Moisés é estar num lugar que talvez ninguém poderia achar, mas Deus viu. Deus achou Moisés. Eu acho lindo esse texto, o livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus vai se revelar para Moisés. Você conhece a história? Tem uma sarça, um tipo de árvore, uma espécie da época. Só que o que está acontecendo nessa sarça é algo fora do normal. Ela está queimando fogo, e isso não é algo anormal. Naquela época, no calor do sol escaldante no deserto, era comum as árvores, as plantas, a parte da agricultura, pela globalização e aquecimento, pegar fogo, Gabriel. Era algo natural. Alguém já, provavelmente aqui, deve ter pego alguma rodovia, seja Bandeirantes, Castelo Branco, Washington, Luiz, e por algum momento a gente viu aquelas montanhas queimando em fogo. O calor do sol, às vezes por ato criminoso também isso acontece. Mato seco, pega fogo rápido. Então, dentro desse contexto, era comum, era normal. Pegar fogo era algo rotineiro. Moisés estava muito acostumado com isso. Só que nesse dia, algo diferente está acontecendo. A sarça está queimando em fogo, mas ela não se consome. É o tipo de dia ou de situação que a gente vive que parece que está tudo normal, mas tem alguma coisa no meio ali que está fazendo com que aquilo normal se torne anormal. Não tem só fumaça, tem fogo. Só que tem um fogo por detrás de um fogo que é um fogo espiritual que está queimando a sarça ardente e não está consumindo ela. Aí Moisés, o texto vai dizer que ele vira-se para trás para ver aquela grande visão. Moisés, ao olhar para trás para ver essa grande visão, ele agora ouve algo extraordinário. A voz que saía do meio da sarça. Ele tem o prazer de escrever isso aqui, porque ele viveu isso aqui. Foi Moisés que escreveu o livro do Êxodo. Ele colocou na história a experiência que ele tinha vivido com Deus acerca do seu chamado. Por quê? Porque é simples. Só vai colocar algo na história, só vai fazer parte da história aqueles que vivem as histórias. Deus quer levantar-nos para nós contarmos as nossas próprias experiências e as nossas próprias histórias. Eu creio nos testemunhos lá da década de 80, 90, quando as irmãs do ciclo de oração se reuniam para orar, fogo caía, aquele que estava paralítico andava. Eu creio no poder de Deus de fazer pessoas no ambiente espiritual até flutuarem, pastor Adeilton. Filipe foi transladado. Eu creio no poder de Deus de alguém liberar uma palavra e aquele que está enfermo no ambiente que ele está começa a se levantar pelo poder da palavra. Mas haverá momentos que nós precisaremos nos posicionar para nós mesmos vivermos as nossas experiências. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema é que a gente está esperando algo glorioso do público sem construir nada no secreto. Deus quer que você volte no secreto e comece a construir algo no secreto, porque só vai se revelar de forma pública aquilo que você construiu no secreto. Porque Deus quer se revelar nas tendas de alguns aqui nessa noite, mas para isso é necessário armar a tenda. Volte a armar a tenda. E para a tenda dos outros é muito fácil.
vemos por aí? Entrar, sentar na janela, todo mundo quer. Pegar o bonde andando, todo mundo quer. Moisés não pega bonde andando, nem senta na janela. Ele vê Deus. Ele não vê Deus porque alguém falou para ele. Ele viu Deus porque Deus se revelou para ele. A vida de Moisés, no terceiro estágio, dos 80 aos 120 anos de idade, foi uma vida completamente tomada pela presença e pela glória de Deus. Primeiro, Deus se revela para ele, conta acerca dos seus antecessores, revela a sua história, chama ele pelo nome. E mesmo Moisés querendo colocar talvez alguma desculpa ou empecilho, Deus fala para ele: eu vou levantar o teu irmão que está do seu lado. Talvez você seja pejado de língua e não conseguirá lidar com as circunstâncias, mas eu vou levantar alguém, porque eu preciso revelar a minha glória e mostrar não só para você, mas para o povo, porque tem alguém orando e tem alguém clamando para ser liberto da escravidão, mas é você que eu vou levantar. Porque eu não conto com o seu dialeto, eu não conto com o seu vocabulário, eu não conto com a sua intelectualidade, eu só conto com a sua disposição. Você está disposto, Moisés? Então vem. Você está disposto, Moisés? Então vem. Mas eu sou muito jovem. Mas eu sou muito adolescente. Mas não para de desculpa. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Moisés, ouve a voz de Deus e atende ao chamado da sarça. A combustão para o chamado de Moisés foi ouvir a voz de Deus aonde ninguém imaginava que seria ouvida, no oculto, no secreto. Primeiro, para Deus se revelar no monte, explodir relâmpagos, trovões. Primeiro, para Deus mostrar para todo o Egito que ele era na vida de Moisés, Deus precisava se revelar para Moisés. O mal da nossa geração é que a gente quer que Deus fale conosco diante de todo mundo. É o sentimento de: tá vendo? Eu sou. Não constrói nada, não vive nada que você quer, mas quer viver algo no público. Aquilo que acontece nas plataformas, nos ambientes coletivos, é tudo que foi construído num ambiente que ninguém te viu. Então, talvez se nada está acontecendo para você no coletivo, é porque você precisa lembrar de um princípio: construa no individual. Até Jesus, sendo Deus, em todos os shows de milagres que ele realizava, após esses atos, a Bíblia vai dizer, os evangelhos sinóticos vão dizer, que ele corria, subia ao monte para orar. Porque ele sabia, Gabriel, que no dia seguinte Deus queria revelar sua glória no público. Mas se ele não sobe no monte para orar, no oculto, Deus não ia revelar glória nenhuma no público. Eu estou falando de Jesus, aquele que dentro da teologia sistemática ele era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, Cristo, ungido, divino, ele não precisava se esconder. Mas como Jesus, que tomou a forma humana, ele precisava se isolar no oculto, armar a tenda, só para ouvir a voz de Deus. Ele vai sempre no monte, ele vai sempre no lugar oculto, secreto, escondido. E a gente não quer isso, mas a gente quer glória, a gente quer avivamento, quando na verdade primeiro nós precisamos ser avivados. Moisés vai mostrar para nós a preciosidade de ter contato com Deus dos céus, de ser direcionado por Ele. Porque o povo não tinha a experiência que Moisés teve. O povo não ouviu e nem viu o que Moisés viu no anonimato, mas Moisés viu. Você lembra de Noé? Deus fala com Noé: Noé, é o seguinte, eu preciso resetar um negócio. Tá feio, Noé.
preciso reconfigurar, preciso atualizar o som. Então, Noé, havia um tempo que virá um dilúvio sobre a terra. Aí Deus conta toda a história para Noé. Aí após Deus contar a história do que iria acontecer, ele faz assim para Noé: Noé, está aqui a planta, o projeto está na sua mão, não é seu, Noé, o projeto é meu. Aqui estão exatamente as medidas necessárias, o tipo da madeira, o prego, o betume, tudo, Noé. Até onde você vai precisar buscar da matéria para construir algo que os seus olhos nem imaginam que pode ser construído, porque Noé, não é sobre você, é sobre mim, Noé. Só que Noé, você vai fazer isso, vão falar que você está doido, que você ficou doidão da cabeça, que você está maluco, que não vai ter chuva, que não vai ter dilúvio, vão falar o que quiser, Noé. Mas ó, Noé, ouça minha voz. O que aconteceu? Todo mundo se verte a nadar. Todo mundo não vai ter chuva. Para onde que você vai com essa madeira? Para que betume? Que negócio é esse? Algo começou de uma forma, começaram a ficar assustados. Uma das maravilhas da antiguidade foi a arca de Noé. Todo mundo que está observando talvez não está entendendo nada do propósito. Por quê? Só vai entender do propósito quem viveu o propósito. Porque quem não está construindo nada, nem ajudando o outro a construir, não vai entender acerca daquilo que está sendo construído. É por isso que a gente precisa simplesmente ouvir a voz de Deus e ficar com aquilo matutando na nossa cabeça. Quando Deus falou para você que iria mudar o teu nome, a tua identidade, quando Deus falou para você que iria lavar as suas vestes, quando Deus falou que abriu uma porta, que você ia entrar numa universidade, que você ia casar, ter uma família, é porque Ele já tinha tudo isso preparado para você. O que você precisava fazer? Simplesmente ouvir a voz e obedecer a voz no oculto, no secreto, porque no público Deus iria revelar para Noé, para a sua família e para toda a humanidade que quando Ele fala, Ele cumpre. Olha você aqui de pé. O mundo disse um dia para você: vai morrer, a rota vai matar, vai ter uma overdose, não vai voltar, vai viver a vida inteira na escravidão. Mas Jesus passou pelo teu caminho, mudou a tua história, te deu banho de sangue e te colocou de pé. E tem propósitos para ser revelados agora. Não pare, não pare. Não pare. Seja como Moisés, seja como Noé. O mundo está gritando ensurdecidamente no seu ouvido: para, desista, isso é utopia. Isso aqui não é utopia, isso aqui é graça de Deus, é glória manifestada na pessoa de Deus. É presença, é presença, é presença, é presença, é presença. Porque se Noé fosse ouvir as vozes do mundo, se Moisés fosse ouvir a voz do povo que se dizia estar com ele, na primeira adversidade ele retrocederia. Porque tudo aquilo que é construído no oculto, no secreto, escondido, quando toma forma, ninguém derruba. Nosso problema muitas vezes é falar antes daquilo que foi concretizado. Desculpa, mas eu não tenho a simpatia daqueles que talvez pensam no sentido de dica, simpatia, olho gordo, essas coisas, você sabe? Eu sei que a inveja bíblica ela envelhece até os ossos. Mas, pastor, quando Deus faz uma promessa, vai se cumprir. Eu sei que às vezes a gente se precipita em falar, conversar. Eu só penso que não há necessidade pelo simples fato de que se der errado alguma coisa que a gente está projetando, a gente vai ter que dar desculpa, vai ter que contar história, vai ser chato, vai voltar no mesmo problema, na mesma situação, vai ficar ainda assim autoflagelando. Eu penso dessa forma. Acerca dos nossos problemas, quando Deus faz um plano, quando Deus libera uma palavra, quando Deus desenha um projeto, quando Deus se revela no oculto, no escondido, no profundo, até em sonhos Ele vai se revelar como se revelou a José, e vai mostrar para José que o sol e a lua, 11 estrelas, se prostravam diante dele.
Ele não viu com os olhos, mas ele viu com a mente, com o poder da imaginação de toda a massa cefálica que havia na caixa craniana de José. Que Deus entra lá no sonho dele, revela para ele algo que um dia iria acontecer. Claro, ele conta o sonho, e o fato de José contar o sonho não foi fator impeditivo para Deus fazer aquilo que ele disse que iria fazer, porque foi necessário Deus se revelar no oculto, no escondido, mas também foi necessário um dia tirar um moleque de uma cidade vizinha, de uma família pobre, e colocar como governador do Egito, porque tudo que Deus construiu em José foi no oculto. E a gente não tem noção do que Deus está construindo no secreto. A gente não tem noção. E Deus está construindo em Moisés. Passa o mar vermelho, tira o povo do Egito, vira a perseguição, vai acontecer um monte de coisa. Deus está com eles, a nuvem de Deus está sempre lá. O Deus que faz a promessa é um Deus que cuida da promessa, zela pela promessa, é aquele que está vivendo a promessa. Deus é tão zeloso nas suas palavras, tão cumpridor de suas promessas, que o texto agora vai dizer que o povo, andando no deserto, por intermédio da vida, da liderança de Moisés, não passava fome. Por quê? Quando o povo estava com fome, eles oravam e clamavam. Aí Deus fazia chover do céu maná e carne todo dia para eles se alimentarem. Por quê? Quem está vivendo o processo pode até ser dolorido, pode até doer, mas não passa fome. Deus não vai permitir você passar fome nesse processo, nem sede. É por isso que Ele prepara das coisas que talvez não fazem sentido algo ser gerado de uma rocha. Ele faz sumo e água, apontando para a pessoa de Cristo, que é aquele que, segundo Paulo escrevendo aos Filipenses, suprirá todas as vossas necessidades. É por isso que Deus não tem filho mimadinho. Deus não tem filho que vai dar tudo que Ele pede. Não, Deus tem filhos que vai conceder tudo aquilo que é necessário para suprir todas as nossas necessidades. Se falta pão, Ele envia pão. Se falta água, Ele envia água. Deus não vai permitir você mendigar na boca do banco pedindo empréstimo. Deus vai preparar, vai tirar a moeda da boca do peixe, se for necessário, mas você vai viver experiências com Deus. O povo pensou por algumas vezes que estava sozinho, mas Moisés não. O capítulo 33 vai contar-nos que Deus está falando para Moisés. Moisés, é o seguinte: esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo de duro serviço. Eles não sabem muito bem o que eles querem. Uma hora eles me adoram, outra hora eles adoram outros deuses. Mas Moisés, eu não falei com eles, eu falei com você. A gente tem uma dificuldade às vezes de no coletivo estar perdendo a força e deixar isso resvalar, resultar, refletir no individual. Eu sei que a gente tem que ter amigos e amigos de oração. Só que às vezes na caminhada, alguns amigos, eles vão se distanciar. E é super normal isso. E pior é quando alguns ainda se desviam e querem levar a gente junto. E o mal às vezes é a gente estar com todo mundo e não estar com Deus. A gente talvez pense que está indo por um caminho perfeito, por um caminho reto, de retidão, de justiça e verdade. Na verdade a gente está se distanciando desse caminho. Porque hoje nos apresentam muitos caminhos, que na verdade são atalhos. Vem por aqui, a porta é mais larga. Aqui tem até promoção do dízimo. Vem por aqui, vem como você quiser, a vida é sua. Alguns ainda dizem, em reportagem pública, Deus é Espírito. Ele se importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então o que eu faço com o meu corpo não importa, não compete a Deus, porque Deus não é carne, Deus é Espírito. Então eles vão abrindo a porta na acessibilidade de um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo e vão pescando todo mundo, só que o problema é não limpar. Então quando alguns se distanciam, se desviam, e esses que não estão firmados em Cristo, começa a efeito cascata. É o tipo de gente que nunca teve encontro com a videira verdadeira, e só porque começa a crescer um pouquinho, a vara, o ramo começa a aparecer
aparecer demais, além da videira, aí vem o agricultor e corta. Porque nenhuma vara, nenhum ramo pode aparecer mais do que a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. É por isso que nos dias presentes a gente está vendo uma lavada de gente por aí que nunca teve compromisso com Cristo, com a palavra, com o Evangelho, e se dizem cristãs. Eu tenho aprendido algo na sala de aula, teologicamente falando, e uma das verdades que eu ouvi nos últimos dias é que tem muita gente que bate no peito dizendo que é cristão antes mesmo de ser discípulo. Tem muita gente que não passou pelo processo do anonimato, do oculto, aí quando aparece é fuzilado pelo inferno e pelo público e não aguenta a guerra, porque não construiu nada no oculto, não estabeleceu as suas raízes em Cristo. Aí começa a crescer demais, o próprio Deus vem e corta, porque ninguém vai ser maior do que a videira verdadeira, até Jesus Cristo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse povo duro que troca Deus simplesmente por um período de tempo, não ouvir Ele, por entregar de Moisés, começa a construir deuses, atalhos, acessórios. Esse povo parece muito com o povo dessa geração presente. Deus está demorando demais. Aí se relaciona com Agar no tempo que não era para se relacionar. O que Deus tem para a gente é algo tão glorioso, é algo tão grandioso. Só que às vezes a gente mesmo atrapalha tudo aquilo que está prestes a se revelar. A gente tem a facilidade de pular a cerca, ultrapassar a linha do limite, quando não éramos para pular e nem ultrapassar. Mas eu também acredito num jovem que tem compromisso com o céu, mesmo que na Babilônia toda se prostrando, se dobrando, ele ainda tem uns 3, 4 amigos que falam: vamos orar. Porque desde criancinha eu já ouvi a mamãe dizendo: você não é todo mundo, você não é todo mundo, você não é todo mundo. Eles ouvem, deixa eles ouvir. Eles falam, deixa eles falar. Eles vão lá, eles fazem de tudo para tentar dar acessibilidade aonde não tem acessibilidade. Deixa eu dizer algo para alguém aqui nessa noite: a porta continua estreita, o caminho continua estreito, mas é esse caminho que vai te conduzir agora. Você quer agora? Você quer glória? Se prepara para ser apertado e esmagado, porque é no processo do aperto, é no processo da prensa que Deus vai extrair de você o melhor azeite, a melhor unção, a melhor graça. A glória. Sente o peso dessa palavra? A glória. A glória. Deus está falando para Moisés: não vou descer, não vou falar, não vou me apresentar, porque quem está andando com você é um povo de dura serviço. Não vou. Será que às vezes Deus também não quer se revelar para você pelo tipo de pessoas que você... Desculpa, mas Jesus não vai descer naquela tabacaria que você gosta de conhecer mais. Aquela conversa maligna que você teve na sala de aula, na sua faculdade, Jesus não estava nela. A gente vai ver a glória de Deus só aqui, mas a glória de Deus não se revela aqui. A glória de Deus está se revelando onde nós estivermos. Descer, não vou fazer. Ó, Moisés fala, Moisés age, ele vai armar uma tenda. Só para ouvir Deus falar. Ele armou uma tenda só para ouvir Deus falar, porque Deus não queria falar no meio daquele povo. Mas a gente quer que Deus fale com a gente ouvindo funk, sertanejo. Glória a Deus. Ah, mas Henrique, é uma música que faz bem para mim. Não.
faz bem. Tudo aquilo que não glorifica a Deus dentro do princípio bíblico está glorificando alguém. Com quem a gente se relaciona, às vezes glorifica alguém? O nosso trabalho, seja ele bom ou ruim, está glorificando alguém. A nossa conduta é comportamentalmente falando, na sala de aula, na faculdade, na rua, no esporte, em qualquer lugar, está glorificando alguém. Só existe duas coisas aqui que distanciam o homem de Deus. Quais são? A nossa prepotência, a arrogância e o pecado. O pecado é exatamente tudo aquilo que distancia a gente de Deus. O que tinha no meio desse povo? Muito pecado. Só que tinha alguém que era santo lá. Só que esse alguém que é santo está percebendo, Deus não quer se revelar aqui. Vou armar a tenda e vou sair do meio desse povo, só para ouvir Deus falar. Está na hora de sair do meio de um povo que está por aí criticando. Gente, que tem de gente criticando os crentes, falando mal da igreja, criticando pastores, só por causa de algum tipo de povo. A gente precisa se posicionar. Não há necessidade de a gente arrumar briga por aí, sermos de fato os apologetas que causam mais discussão do que conclusão. Não, é simples. É só você revelar a Cristo com a sua vida. Não, a gente quer pregar para todo mundo, não, a gente quer falar para todo mundo. Paulo disse que nós somos uma carta aberta. Às vezes o que o mundo precisa mesmo de fato não é ouvir o que você fala, mas é ver o que você vive. Moisés arma a tenda, diga isso, arma a tenda. Fica arma a tenda. Tem um processo aqui para ele ver agora. Mas de repente, primeiro ele arma a tenda. Segundo, ele clama pela presença. Porque Deus está falando do versículo 12 até o 17, a segunda parte desse texto, do capítulo 33, as seguintes expressões: eu não vou, mas o meu anjo vai. Aí Deus fala: nós não sairemos daqui se a tua presença não for conosco. Sabe qual é o problema aqui? Dentro desse texto, eu quero aplicar isso embasando na igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses tinha um problema muito grave. Qual era o problema da igreja de Colossenses? A história vai dizer que tanto na igreja de Colossenses quanto na igreja de Filipenses, os judaizantes estavam adentrando e se infiltrando no seio da igreja e estavam despregando tudo aquilo que Paulo estava pregando acerca da verdade do Evangelho. Então eles começam a entrar com algumas ideias que parecem serem boas, tais como noite da lua cheia, vamos continuar guardando o sábado, precisamos ainda nos circuncidar. Eles estavam tentando misturar tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamentário, nas 613 ordenanças, e mesclar com o Evangelho de Cristo que estava sendo pregado por Paulo. Então eles começam agora a entrar por um caminho da antiga aliança, e alguns ainda eram tão demoníacos que eles começaram a colocar cadeira para anjo na igreja, para que anjo pudesse então ser o intermediador entre os homens e Deus. Aí Paulo, sabendo do problema da igreja, que era uma igreja que estava muito mais preocupada com o anjo do que com o criador do anjo, escreve a carta aos Colossenses dizendo que ele é o princípio de toda a criação, que Jesus Cristo é a coroa da criação de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra e debaixo da terra, visíveis ou invisíveis, para que nele tenha toda a preeminência, excelência, supremacia, porque é tudo sobre ele. Tem muita gente querendo ver anjo, mas está perdendo a oportunidade de ver Cristo Jesus, a glória de Deus. Não tem anjo aqui nessa noite maior do que aquele que criou os anjos. Eu penso que o anjo da bandeja deve estar com câimbra, porque é muito anjo da bandeja. A única bandeja que eu me lembro é uma bandeja que está na cabeça de um profeta. Moisés fala: não quero anjo. Se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui. Fica de pé, por gentileza.
Sabe qual é o nosso problema? Que a gente clama por glória sem antes ter armado o tempo e pedir pela presença. Nosso problema é querer tudo para ontem, tudo para agora. Geração fast food. Meu Deus. A gente clama por glória, mas não arma tenda e nem busca pela presença. Deus está falando com Moisés na tenda. Deus está falando com Moisés, como fala com um amigo, pela tua presença, com a sua voz altível. Aí Moisés fala: agora que eu já construí um caminho, mostra-me a tua glória. Primeiro construir alguma coisa, para depois começar a clamar por glória. Porque a glória não é para qualquer um. Porque a gente não consegue suportar o peso da glória se a gente não tiver a estrutura embasada em Cristo Jesus, que é o Rei da glória. Quem é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Senão Cristo revelado, que se manifestou. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que o Verbo se fez carne. A gente está buscando uma glória um pouquinho confusa, muito relâmpago, muito pula-pula, muita coisa, muito movimento, mas a glória bíblica que se revela em Cristo está embasada em João 14, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai Cristo. É a glória que quer se revelar na nossa vida. Não é sobre rumo, não é sobre movimento, mas é sobre Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 13 vai dizer que Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você quer glória? Então busca Cristo. Você quer glória? Então se crucifique em Cristo, como Paulo se crucificou, dizendo: vive, vive, não mais eu, mas Cristo, a glória, vive em mim. A glória só vai ver, a glória só vai se revelar quando você entender que é necessário morrer para que a glória se manifeste. Jesus. E Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. E Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. João 17:15. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa coisa de glória aí não é de agora, é antes que o mundo existisse. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Você quer a glória? Você quer de fato que Deus mostre sua glória? This is a question, ok? Isso é uma pergunta. Você quer de fato que Deus mostre sua glória? Quantos querem isso? Levante a mão, deixa eu ver. Moisés viu a glória de face a face, sim ou não? Não. Não viu. Mas Deus virou as costas, escondeu ele atrás de uma penha, de uma rocha, e passou. E ele viu Deus de costas. E a gente pensa que ver a glória de costas é algo não tão valioso. Mentira.
sangue, como ele leu aqui, falou para si: se não somente tocar, serei curado, porque a glória cura. Mateus 9, 22. Alguns versos anteriores vai dizer que ela veio por detrás. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem agora. Quando não em Cristo, que é o Rei da glória. Uma pergunta foi ecoada do céu: quem é este o Rei da glória? Quem é este o Rei da glória? O arauto dos salmos vai dizer: ele é o Rei da glória. Levantai as vossas cabeças, porque entrará o Rei da glória. E é este o Rei da glória. Essa mesma atmosfera, feche seus olhos comigo, clame pela glória, diga: Cristo, eu quero glória, só que eu quero o Senhor, você, o Senhor. Cristo, eu quero glória, eu não quero mais ir atrás de coisas, pessoas, eu quero glória. Aquele que quiser vir após mim, está se metendo para a chuva. Porque vai valer a pena. É maravilhoso. Se
Cristo. É isso que eles veem, Cristo. O que é que os anjos veem estão acontecendo? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, não teve por usurpação alguma ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, todos os joelhos. Agradeço a cada igreja que acompanhou com a gente nesta noite. A todos os irmãos, eu agradeço em nome de Jesus. Eu vou passar para o pastor para ele finalizar. Amém? Glória a Deus. Tem alguém para entregar sua vida para Cristo aqui nessa noite? Alguém que ouviu essa palavra foi ao teu encontro do teu coração.